Fala, galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? Para organizar, a gente está agora entrando na semana 6, né? Semana da aula 6, beleza? Nós estamos num assunto muito legal e importantíssimo, né? Que são os contratualistas. Nas aulas anteriores, com a revisão, né? A gente falou sobre Thomas Hobbes. Agora, no segundo momento, a gente vai falar sobre John Locke. John Locke também, né, vai ter a sua fala, né, o seu entendimento, o seu estudo sobre um homem no estado de natureza e no estado de sociedade. Agora vamos conhecer quais são as diferenças, né, que John Locke vai colocar entre esse homem natural e esse estado social, né? Vamos lá então, ó. Em John Locke, você vai entender que o estado de natureza, ele é um pouco mais elaborado, se assim eu posso dizer. Para John Locke, o homem no estado de natureza, ele nasce com mais direitos, né, e com mais leis do que lá em Hobbes. Olha aqui para mim, ó. No estado de natureza, para John Locke, o homem, ele tem duas leis, e essas leis ficam bem evidentes para ele dentro das formas como ele vai descrever depois do seu estado de sociedade. Vamos lá então compreender quais são essas leis que vão ficar claras, assim, vão aparecer em diversos momentos nos textos, nos tratados em John Locke. Vamos lá, a primeira lei é a lei natural. O que isso significa? Em diversos momentos, nas citações de John Locke, você vai poder perceber que ele intensifica esse olhar de como a natureza do próprio homem orienta esse mesmo homem quanto às suas atitudes, né? Ele vai entender que naturalmente existe um poder, né? Existe uma estrutura no homem que leva ele a tomar determinadas iniciativas, né? Por exemplo, John Locke, ele vai entender que naturalmente o indivíduo, nós temos uma inclinação ao bem, né? Não quer dizer que nós nascemos com esse bem, mas quer dizer que naturalmente a gente tem essa capacidade de perceber o outro, de entender a existência desse outro. E na medida que eu entendo que esse outro existe e que ele é diferente de mim, eu também entendo que aquilo que me confere direito não é de direito do outro. Da mesma forma que aquilo que é de direito do outro não é do meu direito, não me confere nenhum tipo de direito. Ou seja, o que é meu e o que é do outro é do outro. Isso é super importante, porque se eu parar para avaliar as relações entre os homens de disputa, de competição, né, de conflitos, eles acabam sendo mediados, vamos colocar assim, ou até atenuados, mediante essa capacidade que a gente tem natural, né, de perceber os direitos do outro. Isso levaria, de certa forma, o homem a impedir que algumas situações fossem levadas adiante. Por exemplo, né, se eu tenho esse estojo, tá? Eu sei que esse estojo, ele é meu. O outro, ao perceber esse meu estojo, ele tem a capacidade de entender que se ele não é dono desse estojo, ele não deve se apossar desse mesmo estojo, né? Isso limita, isso impede, isso vai, vamos botar assim, diminuir. Vamos colocar, essa seria a melhor palavra, tá? Isso diminui as possibilidades de conflito entre os homens, tá? Guarda isso daí que a gente já vai voltar nesse aspecto da relação entre os homens daqui a pouco. A outra lei que você vai perceber também dentro dos tratados de John Locke são as leis divinas. Por diversos momentos, John Locke ele vai descrever o poder da ideia divina dentro das relações entre o homem e o mundo, né? A forma como Deus, a lei de Deus, as noções divinas e cristãs, vamos colocar assim, elas aparecem dentro do entendimento de John Locke, né? Por exemplo, quando ele vai falar da perspectiva de acúmulo, né? Ele vai defender a ideia de que o homem ele tem direito àquilo que ele produz, mas que nada deveria sobrar, nada deveria estragar, vamos colocar assim, e esse homem pode acumular desde que o outro não fique sem. Que naturalmente Deus dá essa força, dá essa vida, e com essa vida a gente pode fazer uso dela para produzir e acumular, de certa forma, alguns bens, né? Mas essa minha produção, ela não poderia, né, defendendo a ideia de que Deus também deu direito à vida do outro, impedir, inibir, atrapalhar o direito à vida do próximo. Tá? Tá dando para entender? Beleza? Dá uma acompanhada aqui nos links que eu tô passando para vocês, algumas citações, e você vai percebendo lentamente aí quais são as intenções de John Locke. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só,
De um modo geral, esse estado de natureza do homem, ele é bom, né? Ele é um bom mediano, vamos colocar assim, porque ele é agradável, de certa forma. Eu estou apostando aqui na ideia de John Locke que esse homem ele consegue estabelecer critérios para essa vida em sociedade coletiva, naturalmente, porque ele tem leis que regem essas relações, né? Seriam as leis divinas e as leis da natureza. Algo acontece impulsionando esse homem a uma certa organização. Só que se você parar para avaliar, essas leis divina e natural, né, elas carecem de uma certa organização humana. Porque eu tenho a lei de Deus, eu tenho a lei da natureza, mas falta aí uma lei do homem, onde eu vou colocar liberdade nessa mesma ação. Se você parar para avaliar, o que John Locke está querendo aqui é que esse homem seja também livre para fazer escolhas. Que é meio que se ele tivesse subjugado às decisões da sua própria natureza, dos ímpetos e instintos da sua natureza, ok? E ele também tivesse determinado pelas leis de Deus. Onde é que entra aqui a liberdade de ação do homem enquanto um ser social? Ok? Então, pensando nisso, John Locke vai estabelecer uma necessidade para migrar para um estado de sociedade, tá? Então, esse estado de sociedade, ele vem diante de uma carência de leis do próprio homem, tá? E vamos voltar, então, nessa primeira lei que eu coloquei para vocês lá, a lei da natureza. Naturalmente, eu sei que o que é meu não é do outro. Lembrou disso? A ideia do estojo que eu coloquei para você? Muito bem. Agora você imagina que um outro indivíduo, ele vai atrapalhar ou ele vai prejudicar esse meu direito com o estojo, tá bom? Para John Locke, naturalmente essa lei, ela levaria esse indivíduo a entender que se ele me tomou o estojo, ele me deve um novo estojo, tá? Só que nem sempre essa equidade, essa equivalência, vamos colocar assim, entre o que me foi tomado, o que me vai ser concedido, ela é possível. Nem sempre aquilo que me foi tomado de direito, ele vai ser retornado na mesma medida. Então se faz necessário aí juízes imparciais para, de certa forma, organizar essa relação entre quem perdeu e quem vai ganhar, né? Então esses juízes imparciais só seriam possíveis aí diante de um estabelecimento de uma sociedade, de um estado de sociedade com um contrato social, tá? Então, a primeira lei que me estabelece essa necessidade seria essa lei natural de direitos favoráveis aí ao próprio indivíduo, tá? O outro momento que fica claro essa necessidade de migrar para um estado de sociedade para John Locke seria a necessidade de leis que estabelecessem limites orientados pelo próprio homem, como eu falei, né? Eu estou entendendo que eu preciso migrar para esse estágio, mas eu preciso estabelecer critérios para isso. E quem é que faria, então, esse julgamento, essa determinação? Então, John Locke ele vai determinar que esse estado de sociedade ele seja configurado diante de uma eleição, né? E essa eleição ela deveria ser configurada, deveria ser feita, escolhida, organizada, preferencialmente pela nobreza, tá? Ele coloca isso aí dentro das suas citações, onde os nobres seriam eleitos, né? E de uma certa forma você percebe que se a nobreza escolhe, ela escolhe em favor de uma certa nobreza também, tá? E aí isso deixa uma ideia de democracia para essa escolha, para essas eleições, só que não é uma democracia plena, não é uma democracia para todos, né? Diante da estética, né, da estratégia que eu coloquei para vocês agora, de uma democracia escolhida pela nobreza em favor da própria nobreza, tá? Então não é uma democracia para todos. Beleza? Então, dentro dessa ideia de eleições, de uma democracia, eu tenho um parlamento, né? Um parlamento que, com juízes imparciais, vai melhorar o meu direito natural, que é o direito à vida, que é o direito à propriedade privada, né? Porque se eu, com o meu direito à vida, eu tenho esse estojo, você vai entender que eu tenho esse estojo, por quê? Porque eu trabalhei para conquistar isso que é um bem meu. Tá? Então é como se esse estojo ele fosse, grava essa daí que é muito boa para entender, é como se esse estojo ele fosse uma extensão da minha vida, porque eu utilizei, né, da minha energia, do meu trabalho para produzir isso que é o estojo, tá? Quando a gente entende essa ideia de propriedade privada em John Locke, a gente consegue perceber algumas noções, por exemplo, do nosso dia a dia,
tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui do meu dia a dia em casa. Eu tenho 2 filhos, né? E volta e meia, né? A gente se vê brigando, vamos colocar assim, por conta da forma como eles jogam fora biscoitos, né? Eu abro a gaveta de biscoito, chego lá, tem um monte de biscoito aberto, tá murchando, estragado. E aí tem aquele dia, né? Aquele dia de mãe que tá fazendo faxina em gaveta. E aí você para ficar refletindo sobre a organização da sua casa, né? E aí, pegando aquele monte de biscoito estragando, eu me vejo questionando com os meninos. Um dia eu falei assim com o Bernardo e a Sofia. Falei, você tá vendo esse biscoito? Esse biscoito eu comprei porque eu tive que trabalhar para poder conquistar esse biscoito. Quando você está jogando esse biscoito fora, é como se você estivesse jogando a minha vida fora. É mais ou menos essa ideia que John Locke está querendo trazer, tá? A ideia da propriedade privada sendo uma extensão do meu direito natural, que é o direito à vida. Portanto, a propriedade privada também entra como um direito natural. Tudo bem? Beleza? Então, essa que é a ideia de John Locke, tá? Essa ideia liberal, né, de estabelecer critérios humanos, né, de leis, né, que o homem mesmo possa estabelecer para organizar o que já, de certa forma, estava bom no estado de natureza. Mas com esses juízes imparciais e com essa legislação do homem, eu posso organizar melhor. Vamos lá então, galera, para fechar, vou deixar uma atividade com vocês, não podia ser diferente, né? Você vai pesquisar para mim, você já deve ter ouvido falar, sobre a divisão dos 3 poderes, em John Locke. Você vai justificar para mim no seu caderno por que John Locke criou essa ideia, essa noção da divisão dos 3 poderes. Coloca aí no seu caderno, que esse vai ser o tema da próxima aula, tá? Um beijo e te aguardo até a próxima. Tchau! Educando para sempre.